como ter o seu visto de estudante, o seu visto americano de estudante aprovado de primeira. Nesse vídeo a gente vai fazer um estudo do caso do Lucas. O Lucas aplicou recentemente para o visto de estudante dele e teve visto aprovado de primeira. E compartilhou com a gente também exatamente quais perguntas o oficial de imigração perguntou lá para ele na hora e quais respostas, junto da nossa assessoria na Polo Vistos, de acordo com o que a gente instruiu, ele respondeu e teve o visto aprovado. Olha só que interessante. Bora destrinchar, já anotei todas as perguntinhas também. Vou deixar um print aqui para você ver exatamente o que ele mostrou pra gente, o que ele compartilhou dessa experiência da entrevista, para que a gente faça esse estudo de caso, para que a gente pegue frase por frase e analise e veja como que você, que está pensando em tirar o seu visto americano, pode se preparar, pode começar a pensar estrategicamente em melhorar o seu perfil para responder as coisas mais coerentes possível de acordo com o seu perfil, que vai fazer aí você ser aprovado de primeira, ou pelo menos ter o seu visto aprovado. Essa é a nossa intenção no vídeo de hoje, então simbora para esse conteúdo. A gente vai começar a destrinchar com a frase por frase todo esse script aí que ele compartilhou com a gente, das perguntas que o oficial fez. Mas antes da gente entrar nessa parte, se você é novo, caiu nesse vídeo aqui, você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Ó, eu quero te lembrar que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos e aqui nesse canal a gente posta, além do dia a dia, né, muito conteúdo sobre a vida nos Estados Unidos, te dá conteúdos como esse, que é dica assim valiosíssima que vai te ajudar muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, primeiro, sinaliza que esse conteúdo é bom para eu poder gravar mais conteúdos assim, isso me dá aquela motivada também, eu entendo que faz sentido pra você. Dá um joinha, afofa esse like aí que é importante pra gente e também se inscreva no canal que a gente tá rumo a 100 mil inscritos. Quantas vezes que eu tenho que fazer esse número aqui pra dar 100 mil? Tem que fazer muito aqui, ó, mas ó, 100 mil é muita coisa e a gente tá rumo a essa meta e você é parte desse projeto, combinado? Ó, meu Instagram também que é @carla.marim com 2 no final, tô te aguardando por lá para tirar suas dúvidas. Fala que você veio aqui no canal, no YouTube, vai ser um prazer te ter por lá também. Vamos lá, vamos primeiro analisar quem é Lucas, né? Quem que é esse cliente, né? Essa pessoa que aplicou para o visto de estudante, o intercâmbio, né? Ao visto F1, onde você diz para a imigração que vai passar um período nos Estados Unidos para aprender o inglês, mas a intenção final desse visto é quando finalizar os seus estudos, você retorne para o seu país de origem, né? Porque ele é um visto de não imigrante. Mas ele é uma porta de entrada também para os Estados Unidos, né? Entrar pela porta da frente. E quem que é Lucas, né? Lucas, ele aplicou um visto sozinho nesse caso, né? Ele era solteiro. O Lucas, ele namora, mas ele aplicou um visto solteiro nesse primeiro momento, né? E ele optou em ir para o estado de Massachusetts para fazer o seu intercâmbio lá. E aí, como que começou essa entrevista, né? Como que a gente sempre instrui todos os nossos clientes dentro da assessoria da Polo Vistos, que é uma assessoria extremamente personalizada, a principalmente você transmitir confiança. A forma como você fala, como que você se posiciona, se comunica, precisa passar confiança. Porque o oficial de imigração que vai estar te avaliando ali na hora, ele é muito treinado, ele é muito sagaz. Então ele quer te deixar desconfortável, ele quer te deixar num ambiente, né, onde você está vendo outras pessoas serem entrevistadas e muitas vezes você está vendo alguém ser negado, você está vendo alguém ser aprovado, então você fica desconfortável naquele ambiente, porque você consegue escutar outra pessoa, você consegue ver quem está na sua frente. E isso é proposital, porque se a pessoa estiver indo com uma intenção ruim ou tentando mentir para a imigração, qualquer coisa do gênero, a imigração vai descobrir nesse momento que a pessoa vai dar uma deslizada, ela vai ficar desconfortável, ela tende a escorregar, né, ou não manter o personagem, digamos assim, né? Ou então nesse momento que ela fala uma coisa que possa causar dúvida na imigração, isso vira o motivo de uma negativa. Então como que você anula, né, ou diminui um pouco dessa sensação? Você trazendo esses elementos na sua voz, na forma como você se comunica e se posiciona. E olha só que interessante como que iniciou a conversa, né? Como que ele chegou a princípio lá na entrevista. Primeiro ponto que no momento que ele chegou na entrevista, ele não chegou murchinho, né? Ele não chegou meio inseguro, ele já chegou com toda a segurança do mundo, né? Bom dia, ele até enfatizou isso na mensagem, né? E aí, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ou seja, animado, isso transmite mais segurança. E aí aqui também, olha só que interessante, né? Eu falei do ambiente ali que eles provocam para te deixar um pouco inseguro, incerto, né? De você ficar assistindo lá como funciona. Você passa no detector de metal, você começa a pegar algumas filas, né?
Antes de você entrar para a entrevista do seu visto, você vai ficar em pé nessa fila e vai ter o oficial de imigração lá nos guichês. Então você faz a entrevista em pé. Você que ainda está na fila, você consegue ver todo mundo que está fazendo a entrevista, né? Fica bem na sua frente assim, você consegue escutar. Então isso é justamente para te intimidar ali. Mas ele não se deixou ficar intimidado, chegou lá com toda a segurança do mundo. Bom dia, né? Isso foi muito importante também, que dali, a forma que ele entrou, ele seguiu nessa linha, né? Ele continuou com essa segurança do início ao fim. E aí perguntaram para ele, né? Para onde que você vai, né? Para onde que ele iria? Ele respondeu, até aí tudo bem, né? Via Boston, ele já sabia exatamente a escola que ele iria, o estado que ele iria, até aí tudo bem. Aí perguntou logo em seguida, né? Como que ele ia custear a viagem, né? Isso é uma pergunta muito comum, por quê? Com o visto de estudante, o visto F1, se você não tiver o saldo, o valor em conta, você pode ter um patrocinador, uma pessoa que tem esse valor disponível para ir custear, né, o seu patrocinador, custear o seu intercâmbio. No caso, pode ser um pai, uma mãe, um tio, um primo, uma pessoa que tem esse saldo em conta. Como no caso era ele mesmo, ele falou, bem tranquilo, eu vou custear, né, eu tenho meus próprios recursos, né, foi o que ele disse ali. E aí, beleza, olha só que interessante esse ponto. Acho que isso aqui é uma virada de chave. Isso aqui vai fazer a gente ficar um pouco mais atento com detalhes que muitas vezes passa batido. Ele falou que ele conseguiu enxergar pelo óculos do oficial lá da imigração que estava analisando o Instagram dele, né? Ele deve ter visto ali pelo óculos que às vezes pode refletir, né? Tava passando o feed dele. Olha que interessante, porque realmente a imigração ela pode pedir o seu arroba, né? As suas redes sociais ali, qual rede você mais usa, e pode ser que por alguns casos, lá na hora, eles realmente deem aquela stalkeadinha, né? Mas o que a imigração tá analisando ali? O que a imigração ela quer saber de você? Possivelmente a imigração pode analisar pessoas que você segue, então quais páginas você está seguindo, acompanhando. Será que essa página ela pode te ajudar ou ela pode ir contra você, né? Então, por exemplo, evite seguir páginas, principalmente no dia da sua entrevista, que vão estar te dando dicas ali, por exemplo, totalmente de como morar, ou páginas que falam de coisas, principalmente coisas errôneas, né? Erradas sobre os Estados Unidos, ou de maneira ilegal, coisas do tipo. Tente evitar esses conteúdos. O seu feed também, ele passa uma boa impressão sobre você? Ele tá coerente com a imagem que você quer transmitir? Ele passa coerência? Por exemplo, você é uma pessoa que está indo estudar, você é uma pessoa que quer investir em você. Tá de acordo o seu perfil ali? Ou tá só festa, ou coisa que realmente não remete a essa imagem? Então você precisa pensar estrategicamente até nisso, né? Nesses pontos. A legenda das suas fotos, que tal você produzir, deixar, já que você sabe que isso pode acontecer, colocar uma legenda em inglês, ou uma foto que demonstre que você realmente estude, ou né, demonstre que você está se dedicando em algum lugar, porque isso já vai criar é como se o Instagram fosse a sua vitrine, sabe? Ele vai chegar ali, mas ele vai ver, pô, olha esse cara aqui, ó, uma pessoa de família, uma pessoa aparentemente tranquila, que tá estudando, tem legenda em inglês ali, então possivelmente, né, ele realmente já tá estudando. Ele consegue contornar isso e usar isso a favor dele. Então fique atento até nesses detalhes, porque eu já vi gente ser negado, ter o visto negado, porque o Instagram assim, não era nada congruente com a imagem que a pessoa queria demonstrar. O Instagram era a pessoa realmente indo pra muita festa, né? Aquela coisa que... Lembra até de um caso interessante, um MC que chamava Bin Laden. Lembra desse MC? Ele já tentou o visto americano e ele foi negado. Por quê? Porque o nome dele fazia apologia a um dos piores, né? Uma das coisas mais horríveis que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, foi visto, né? Foi notado o Instagram dele ali também. Então, é muito importante que isso não passe batido, né? Você pense estrategicamente até nisso, em como que você vai apresentar ou deixar visualmente apresentável ali as suas redes no dia também. E aí foi interessante que ele continuou falando assim, e a pergunta que eu quase rodei, né? Ele falou assim, dessa aqui, se eu escorregasse, o visto ia ser negado. Ou seja, foi a pergunta que garantiu a aprovação dele. Dentro da Apollo Vistos, se você não sabe como que funciona, é uma assessoria totalmente personalizada, né? Então, a última etapa da assessoria, depois que a gente já fez tudo, achou uma escola para você, depois que matriculou você na escola, preencheu todos os formulários, a última etapa é a gente simular como que é a entrevista, né? Então, vai entrar um dos especialistas com você na reunião e vai começar a fazer várias perguntas que podem cair no dia para que você já treine as respostas, para que você já saiba o que responder, para você realmente já ir mais seguro, né? Então, a gente faz isso com todos os clientes antes de chegar o dia da entrevista. E olha que interessante, né? Aqui ele falou assim, o cara perguntou pra ele, o oficial de imigração perguntou, você já estuda inglês? Olha, se você não tá preparado, meu amigo, essa hora é a hora que realmente, ele falou assim, eu quase rodei, porque te pega de repente, pega de surpresa, e aí se você, dependendo da resposta que você dá, pode soar contra você.
E ali poderia ter vindo uma negativa, né? Só que ele se saiu muito bem, né? Ele falou que já estudou na Wizard, que é uma escola de inglês, né? Ele estudou por quase 2 anos na Wizard. E aí, ele falou que na hora, o oficial de imigração cortou. Ele falou, aham, né? Já cortou em cima. Mas ele não deixou barato não, ele já emendou. E aí ele falou em cima também que agora já está estudando na Open English por 15 horas semanais. Olha que interessante, ele não foi vago, sabe? Você estuda inglês? Sim, estudo. Não, ele não falou isso. Ele foi muito específico. Ele falou o nome da escola, ele falou o tempo que ele estuda, ele falou a quantidade de horas que ele estuda, especificidade. Isso diferencia muito de quem tá mentindo ou foi pego de surpresa para quem tá falando a verdade. Isso é um até gatilho mental que chama, né? Você saber ser específico, isso traz mais verdade para aquilo que você tá falando. Então ele poderia ser muito geral, falar, sim, estudo. Não passa credibilidade. Sim, estudo na escola tal, pelo tempo tal, tantas horas. Especificidade foi a virada de chave dele, né? Fique muito atento aí quando você for tentar a sua entrevista de visto para que você seja específico naquela informação que você está dando. E ele continuou. A próxima pergunta, né? A próxima pergunta-chave que o oficial de imigração fez. E por que você quer estudar no meu país? Agora é a hora da verdade. Por que você quer estudar no meu país? Novamente, ele trouxe algo específico, né? Ele falou assim, apesar de já estudar inglês no Brasil, né, que era a realidade dele, apesar de ele já estar nisso, o meu speak e meu listening, né, o meu speaking e meu listening não está bom o suficiente. Ou seja, ele não falou a minha fala e a minha escuta. Ele até trouxe um elemento em inglês ele mesmo para passar mais credibilidade, que ele sabe a palavra, né? Porque geralmente quem não estuda nada não saberia nem falar o básico. E aí pode soar estranho, né? Se você já está um pouquinho acostumado com o inglês, você deveria saber o mínimo. Então ele trouxe novamente a especificidade. E foi muito sincero, eu já estudo aqui, mas ainda não tá bom, né? Então, meu speaking e meu listening não tá bom o suficiente. E aí, depois disso, né, ele falou assim, visto aprovado, né? Depois dessa matada aí, dessa cartada no final, o oficial de imigração aprovou o visto dele. O que a gente tira de conclusão disso tudo, né? Se você tá indo tentar o seu visto americano, você precisa se preparar. Você precisa passar realmente essa confiança que a gente falou, olhar as suas redes sociais, se está coerente com a imagem que você quer passar. Você precisa estar animado desde o início, né? Nada de e-mail murcho, né? Passa confiança, passa sua postura, vista a sua melhor roupa, né? Dentro ali da imagem que você quer passar, vai com uma blusa mais séria, algo mais sério sobre você, né? Que passa essa seriedade. E também seja específico, nada de resposta muito vaga. Você estuda inglês? Sim. Aham, estudo. Não, eu estudo na escola tal, tantas horas, faço isso, faço aquilo. Seja específico, porque isso é uma coisa que quem fala a verdade consegue fazer facilmente, naturalmente, é ser específico. Isso diferencia muito quem está mentindo e é isso que vai trazer a confiança necessária para o oficial de imigração te aprovar no dia da entrevista. Ai, que bacana. Você gostou desse tipo de conteúdo? Você gostou mesmo? Gostou muito, sim? Então dá um like que isso prova que você gostou desse conteúdo. Eu trago mais conteúdos de estudo de caso, assim como foi o caso do Lucas, para poder compartilhar com você e você também se preparar para o dia da entrevista. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e lembra também, se você precisar e quiser ter o suporte personalizado da Polo Vistos, o link vai estar na descrição. Antes mesmo de você entrar para a assessoria, você pode marcar uma reunião com um dos especialistas e aí tirar todas as suas dúvidas. E aí ele vai realmente entrar com você na reunião, vai poder conversar, analisar o seu perfil, ver se esse é o visto mais adequado para você, te ajudar com tudo antes para que você realmente esteja pronto para dar esse passo. Combinado? Um beijo pra você, meu Instagram é carla.marim com dois Os no final e fica maratonando os próximos vídeos do canal, tá bom? Beijo, fui!